oração que esse bom dia de Jesus possa chegar a todos. Eu gostaria, antes de começar o tema, agradecendo a Deus, por essa oportunidade, que é com muita alegria que nós retornamos a essa tarefa. Está funcionando? Tá. E é uma tarefa abençoada da divulgação dessa doutrina, uma doutrina que nos conforta, que nos acalma, que nos dá esperança. E eu gostaria de fazer uma singela homenagem a 3 tarefeiros que eu não pude ter a oportunidade de me despedir por conta da pandemia, que é a Graça, esposa do seu Manja, o seu Valmor, marido da nossa Magda, e a dona Nilza, mãe da nossa irmã Gleise. Foram tarefeiros aqui na casa, onde vai aqui o meu abraço publicamente, nessa singela homenagem, lembrança de tarefeiros que contribuíram muito com a casa, e que eu sinto muita falta. E que temos a certeza, e a gente fica muito à vontade para mandar um abraço, porque a gente sabe que é pelo pensamento, a comunicação, e que só o corpo que pereceu. E isso nos conforta muito, e que eles possam receber, aonde estiverem, essa alegria, dessa consolação dos ensinos de Jesus, que a gente vem aqui repetir sempre. Bom, tentei botar aqui, mas não conseguimos. Conseguiu? Ligou do lado? Não ligou do lado. Agora deu? Nada como a ajuda dos universitários, Mas eu não tinha conseguido, não. Bom, o nosso tema, que não é novidade, mas a gente vai incrementar aqui com mais uma informaçãozinha, é virtudes, vícios e consciência. Nós usaremos, o material na doutrina é muito farto sobre esse assunto, mas nós vamos usar especificamente mais essas 2 obras, que é o Livro dos Espíritos, que foi a primeira codificação, de Allan Kardec, escrito em 1857, que tem 1019 perguntas, para quem está chegando agora, e responde a tudo. E como a nossa irmã já fez o estudo, a nossa irmã Gleise, é desse livro que saem as outras obras, E lá na terceira parte das leis morais, no capítulo 12, tem lá, da perfeição moral, as virtudes e os vícios. São 14 perguntas, nós não vamos colocar tudo aqui. É da 893 a 906. E lá também tem outros assuntos, como paixões, egoísmo, caracteres do homem de bem e conhecimento de si mesmo. E o outro livro é o 5º livro da série psicológica da Joana de Ângela, que nós já estamos estudando. E graças a Deus, mesmo com a pandemia, nós não paramos só um mesinho, lá em 14 de março do ano passado. E completou dia 20 de agosto agora 5 anos. Por coincidência, estamos no 5º livro, então é mais ou menos uma média de 1 ano que a gente leva estudando cada livro. E a série psicológica da Joana, ela não só repete tudo que o Kardec nos ensina, mas ela coloca também a psicologia espírita, nessa parte psíquica que é tão importante para nós, que é um avanço também nos estudos. Ela vai usar a psicologia que nós já temos. Ela fala nesse livro sobre a psicologia transpessoal, que vai falar desse ser tríplice que nós somos: corpo, perispírito e espírito, Então, é o 5º livro dela, são 16. E a importância do tema que nós encontramos é porque na pandemia, sempre quando a gente passa por aflições maiores, nós mostramos nossas virtudes, que nós já temos algumas, sim, nós vamos falar sobre isso aqui, e nós mostramos mais os nossos vícios. Infelizmente, são nos momentos difíceis que isso vem mais à mostra. E a pandemia mexeu com todos, Estamos confinados em casa, nós perdemos o contato com as famílias, com os amigos. Agora que a coisa está, graças a Deus, a casa retornou novamente. E nós estamos tentando, com a vacinação, voltar a uma normalidade ao qual precisamos tanto. Mas fica mais à mostra. Então nós achamos importante falar, repetir esse assunto,
sobre virtudes, vícios e consciência, que é o livro que esse livro da Joana trata. Aliás, a obra toda dela faz essa abordagem sobre a consciência. Então, como a gente sempre faz aqui, vamos ver o que é virtude, né? Na origem mesmo da palavra, porque se nós somos estudantes, a gente precisa do significado das palavras para ajudar a gente, né? Então, virtude do latim, virtus, força viril. Olha que interessante, né? Lá atrás, em Roma, né, onde se usava o latim, na Grécia, era virilidade, era considerado uma virtude, né? Por isso que os gregos assim, adoravam mais essa coisa do corpo, da força, mas o sentido hoje nós sabemos que não é só isso, né? Nem é isso. E nós trouxemos aqui um resumo de algumas definições, não só do dicionário, mas também das obras, porque é muita coisa e é difícil para a gente concentrar, às vezes, certos assuntos, né? Que se expandem tanto dentro da literatura num curto período de tempo. Vamos lá. Então, nós fizemos assim umas definições, né? Disposição constante do espírito que nos induz a exercer o bem e evitar o mal. É o conjunto de todas ou qualquer das boas qualidades morais, qualidades intelectuais que já possuímos, como, por exemplo, dentro das qualidades intelectuais, nós temos a capacidade de aprendizado, nós temos a reflexão que estamos fazendo aqui, nós temos o raciocínio lógico, temos o pensamento abstrato, o diálogo e a busca do conhecimento. Isso nós já possuímos. Que bom, né? Mas a doutrina espírita e todas as doutrinas religiosas que seguem os passos do Cristo vai nos mostrar que só as virtudes intelectuais não bastam. Temos que ter as virtudes morais. E aí mais uma definiçãozinha. São todos os hábitos constantes que levam o homem para o bem, quer como indivíduo, quer como espécie, quer pessoalmente ou coletivamente. Então, olha a nossa responsabilidade sobre o desenvolvimento das virtudes. Também, coletivamente, nós influenciamos. E mais uma aqui. A virtude é uma disposição adquirida voluntária que consiste na conduta racional de um homem ponderado. Ela ocupa, segundo Aristóteles, a média entre duas extremidades. Uma por excesso, a outra por falta. Ela se situa no ponto mais alto no que se refere ao bem e à perfeição. É a média justa, segundo Aristóteles. E a última aqui. As virtudes apresentam-se como virtudes cardeais, as adquiridas, como, por exemplo, a prudência, fortaleza, temperança e justiça. E como virtudes teologais, classificadas como aquelas que são dons infusos por Deus, que já vem na gente, mas a gente tem que desenvolver, que é a fé, a esperança e a caridade. E no Evangelho segundo o Espiritismo também tem uma definição muito importante nas Instruções dos Espíritos, por François Nicolas Madeleine, lá em Paris, 1863, no capítulo 17, falando no item 8 sobre virtude. Ele diz o seguinte: a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. É mais uma definição importante que está no Evangelho. E aí nós vamos pegar somente uma perguntinha na parte de virtude do Livro dos Espíritos. Vamos ver aqui, na 893, qual a mais meritória de todas as virtudes? Quem se arriscaria a responder? Todas são, né? Todas as virtudes são meritórias, né? Todas são. Mas qual, né, a mais meritória?
Ninguém? Então vamos lá, o que os espíritos responderam a Kardec, né? Toda virtude, né, tá lá, tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade, filha do amor. Então é a caridade que vai dar origem a todas as virtudes. E as virtudes, elas são divinas, derivam de Deus, vão sendo desenvolvidas no homem para seu encontro com a paternidade divina. Uma das finalidades da nossa reencarnação é a reforma moral. Nós já sabemos disso, né? É sempre bom lembrar, nós não estamos aqui só pelas conquistas materiais, só para satisfazer aos gozos e prazeres, mas desempenhar papéis importantes diante daqueles que nós amamos e daqueles que nem são tão amores, e desenvolver virtudes. O objetivo principal da virtude é a perfeição humana, que consiste, segundo os ensinos de Jesus, em chegarmos a amar aos nossos inimigos, em fazermos o bem ao que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. O que deixa claro que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, visto que implica a prática de todas as outras virtudes. E a gente pensa que a gente não está odiando nossos inimigos, mas eu vou falar uma coisa para vocês, vamos lembrar que nós, quando reencarnamos, nós reencarnamos só com amores, não. Então, querendo ou não, estamos desenvolvendo essa virtude, esse é o objetivo de Jesus, estamos amando nossos inimigos, porque nesta encarnação mesmo, podemos ter dentro do nosso lar, aquele inimigo, aquele que nos odiou, aquele que nos feriu, com certeza, e a gente vê isso nítido, pelos problemas familiares que a gente observa. Então, pela reencarnação, nós vamos transportar essa montanha de erros, exercitando forçosamente o amor, porque é o amor da mãe, é o amor do pai, é o amor do irmão, não tem jeito, porque a lei de progresso ela é assim, ela é divina, então ela vai empurrando a gente. Ah, mas eu não consigo amar meu inimigo. Está amando, já está amando, em forma de filho, em forma de filha, e vai chegando, não tem jeito, fica difícil na primeira, depois na segunda experiência já melhora, e enquanto nós não amarmos todos, nós não sairemos desse círculo, até encontrar outro grupo, e os grupos vão se encontrando até a família universal. E isso aqui é uma das verdades da reencarnação, né? Um dos objetivos também. E aí nós vamos ensaiando essa caridade material, né? Ora com pãozinho com mortadela, ora com uma sopa, ora emprestando o nosso ouvido para o irmão para ouvir um problema, e vamos exercitando o que é um ensaio ainda, porque nós, para praticarmos essas coisas, hoje a gente não precisa de uma pandemia, precisa de um grupo para um sustentar o outro, né? Sozinhos, tem casos sozinhos fazendo, parabéns, nós sabemos, mas nós vamos automatizar isso. Isso vai ser uma constante na gente, fora de uma pandemia mesmo. E aí, de tanto praticar, mesmo a caridade da benemerência, né, beneficência, da parte material, que é um exercício bacana, de tanto a gente fazer, porque é com hábito, né, mudança de hábito, é com reforçamento da ação, que você vai introjetando isso, e isso vai automatizando em nós, aí vira virtude. Só vira virtude quando isso já fica automatizado na gente, sem precisar
daquele empurrãozinho que ainda precisamos, né? E aí, a boa notícia também é que já temos virtudes morais. Já temos. Precisamos identificar o que nós temos de bom e o que ainda não temos. Isso é muito importante. Nós já temos. Além das intelectuais, que nós já mencionamos, tem o amor materno, tem o amor paterno, tem o amor fraternal que estamos exercitando. Está lá na pergunta 890 que Kardec pergunta: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? E os espíritos respondem: uma e outra coisa. É um instinto de conservação, mas também é amor, é um exercício do amor. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos, no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessário. É aquele passarinho, né? Que quando vê as peninhas do seu passarinho pequenininho, já empurra ele da árvore e vai embora. Já sabe voar. E nós humanos precisaríamos também de ter esse limite, de saber quando dá esse empurrãozinho, que a gente ainda erra nesse exercício, que a gente quer ficar ali, ó, né? Naquela posse, naquela dependência. Mas é um exercício de amor e é uma virtude. Está respondendo aqui. No homem, persiste pela vida inteira. Olha que bonito. E comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo após, acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há neles coisa bem diferente dos animais. Então, nós já somos diferentes, já entendemos esse sentimento e aquilo continua. Se for verdadeiro, se houver a caridade e esse exercício do amor, sobrevive à morte. O amor paternal, o amor maternal, o amor fraternal também. E aí vamos ver o que a gente sabe mais, né? Infelizmente. Vício. Vícios do latim virtus, falha ou defeito. Aí o significado já está mais perto, né? Também um resumozinho de alguma definição que não tem muita, é bem parecido com o outro. Defeito ou imperfeição. Prática frequente de ato considerado pecaminoso. E aqui mais umazinha. Vício é tudo o que é contrário à virtude, como o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o exibicionismo, a ira, a maledicência, a hipocrisia, a avareza, o ciúme, a inveja, a preguiça, além dos hábitos que geram dependência física e psíquica. Aí o vício tem um agravante, porque tem vícios que corrompem o nosso corpo físico, destrói células, com as dependências, a gente sabe, das drogas, o alcoolismo, o tabagismo, as compulsões. O que é compulsões? Imposição interna irresistível, que leva o indivíduo a realizar determinado hábito e comportar-se de determinada maneira, de forma exagerada. E isso acontece em vários setores, que aí vai ser gerado os toques, né? Transtorno obsessivo compulsivo, é aquela pessoa que tem mania de limpeza, né? Todo mundo deve conhecer alguém assim. Você bota o pé na casa de alguém, a pessoa já olha para o nosso sapato, né? A gente fica até sem jeito. E não pode cair aquele farelinho de pão no chão, que a criatura vai lá. Nessa hora nem lembra de coluna que está doendo. E aí, isso é um exagero. Isso é um exagero, meus irmãos. É uma compulsão. São várias compulsões que a pessoa tem. E aí aquilo também vai exercitando muito, que tudo que a gente faz muito vira um hábito carimbado na gente. E fica assim, né? E a pessoa se atormenta com isso. A compulsão por consumo. Nossa, como o nosso planeta, né, e nosso país, nós somos capitalistas, materialista ainda, como que tem a compulsão
pelo consumo material, como que isso traz transtornos, porque a pessoa se endivida, cria tanto problema, né? A gente até brinca que o nosso planeta é de expiações e provas, é tão difícil viver aqui, né? Ver tantas desigualdades, mas o sujeito consegue piorar a sua estada aqui, né? Com compulsões, com vícios, com desequilíbrios, né? E em nossa ilusão, costumamos disfarçar o mal ao máximo. A gente vai dizer, né, que a gula é necessidade proteica, eu tenho que comer, e a gente come demais. Existe um estudo aí que a gente come além do que nós precisamos. Isso é sério, gente. Né? A lascívia chamamos necessidade fisiológica. A ira é embelezada, né, por um gênio forte, personalidade forte, as pessoas que falam a verdade na frente do outro, sem preocupação de machucar. A cobiça é encoberta com a desculpa da previdência, tem que guardar. E aí desencarna, né, tem a desencarnação, e a coisa fica lá, material, jogada lá. E por aí vai. A preguiça também disfarçamos como necessidade de repouso, e a gente faz aquele corpo mole. Todo mundo tem também um grupo, né, no trabalho, ou em qualquer outro grupo, que tem aquele que não tem muita iniciativa, e vai deixando o barco correr, aí faz aquele, às vezes até inconsciente, né, faz aquele corpinho mole. Aí é preguiça. Da lei divina ou natural, na pergunta 645, Kardec pergunta aos espíritos: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? A gente já estudou essa pergunta aqui, mas é sempre bom frisar. 645. Olha que vergonha, né? Os espíritos respondem: arrastamento sim, irresistível não, porquanto mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo receberam a missão de exercer boa influência aos seus semelhantes. E aí nós vamos ver que essa influência boa, e nós como estudantes da doutrina temos esse entendimento. Você nasceu no meio do vício, né? Porque aí a gente vai botar a culpa no pai, na mãe, no presidente, no prefeito, aquelas terceirizações que a gente costuma fazer. Mas se você tiver a humildade, essa fé que já está dentro de nós, e pedir ajuda, tudo muda. Tudo muda. Porque os espíritos, eles não podem fazer por nós o progresso que está na nossa mão. E nós temos que lembrar disso. Isso é consciência. Já estamos falando de consciência. É ter certeza que eu tenho irmãos aqui me amparando, né? Que nós temos o tempo todo. E que numa vontade boa, né? Jesus já falou, paz na terra aos homens de boa vontade. Se nós tivermos uma vontade boa, essa ajuda chega. O Wi-Fi é ligado. Nós que ligamos com a nossa vontade, com a nossa predisposição. Então não adianta culpar, não adianta terceirizar. E aí, as influências benéficas nas decisões boas, elas acontecem. Porque aí eles entram. Porque a decisão é nossa, do livre-arbítrio. Mas o Wi-Fi só liga se a gente deixar isso chegar. Acreditando nisso, né? Nessa influência boa. O orgulho e o egoísmo, ele rebaixa o homem, atrasando a marcha do progresso moral. Mas aí nós vamos trazer também mais uma perguntinha, né? Falando sobre tudo isso. Essa todo mundo acha que é certa. Vamos lá. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Aquele que sai tudo dali. Alguém responderia? No Vale de Universidade.
Então, aí os espíritos respondem a Kardec, né? Que é aquele que sai tudo dele. Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo, daí deriva todo mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Todos os vícios, podemos afirmar. Materiais, vícios morais, todos os vícios. É egoísmo. Porque tudo que você faz em exagero está tirando de algum lugar. Já é o egoísmo, né? Fazer mal para o seu corpo também é o egoísmo, porque o corpo é uma criação divina, é um empréstimo que Deus nos dá para a manifestação do Espírito. Nós temos responsabilidade sobre o nosso corpo, o nosso organismo. Então tudo está radicalizado, está lá a raiz no egoísmo. E o egoísmo, como eu falei ainda agora, ele rebaixa o homem, atrasando a marcha do progresso. Mas vamos entender agora essa parte, né? Aqui nós vamos trazer uns conceitos que a gente já estudou, mas não custa repetir. A vontade, né? O que é a vontade? A vontade, segundo Allan Kardec, lá no livro dos Médiuns, é um atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre os seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm assim a ficar transformadas. A vontade, como Kardec fala, é uma alavanca do espírito. Todos nós temos esse poder da vontade. E como Jesus falou, né, aos homens de boa vontade. E só quando essa vontade fica boa, num caminho melhor, é que a gente recebe as influências, como eu falei aqui, dos nossos irmãos, né, que são os anjos, que na Igreja Católica fala anjo de guarda, né? A gente aqui entende como espíritos protetores, irmãos nossos que estão a um nível já de desenvolvimento dessa caridade, e que compreende a nossa ignorância, compreende a nossa dificuldade, que quando estamos aqui encarnados, é muito difícil despertar essa consciência. Mas vamos lá. Tendo a vontade, vem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a possibilidade de decidir, escolher em função dessa própria vontade. É a liberdade do espírito, dado por Deus. É esse livre-arbítrio que vai aproximar ou distanciar essa ajuda. É esse livre-arbítrio que vai ligar esse Wi-Fi dessa internet divina. É o livre-arbítrio, movido pela vontade. E aí você sentiu vontade, agiu, né, fez a ação através do livre-arbítrio. Você vai ter a lei divina de causa e efeito. É uma lei divina. Escolheu o vício, vai ter as suas consequências, não tem jeito. É assim, e é justo, né? É uma lei de Deus. Por meio da pluralidade das existências, o Espiritismo ensina que os males e aflições da vida são muitas vezes expiações do passado, bem como que sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos em existências anteriores. E é assim até que tenhamos pago, né, ou quitado a dívida de nossas imperfeições, pois que as existências, elas são solidárias umas com as outras. Está lá na Gênese, por Allan Kardec, no capítulo Milagre e Expedições, segundo o Espiritismo. Então, tudo que fizermos nessa vida, ela será solidária com a próxima. Olha que responsabilidade que a gente tem que ter, né? Nós já estamos com a lei de causa e efeito pelo que nós já fizemos. E aquela brincadeira que a gente sempre faz, né? A gente erra à vista e paga prazo, e resgata prazo. Porque a gente não suportaria resgatar tudo de uma vez. Então vem aos poucos, vem aquela afliçãozinha ali, uma aflição aqui, né? Com diversidades variadas nas aflições, mas o que fizermos também de bom aqui,
fica já para a próxima, nós teremos o fruto disso, e o que fizer de mal também. Então, se a gente conseguir uma virtudezinha a mais, já vai levar para a próxima experiência essa virtude que a gente não vai perder. Isso é bacana, né? Não se perde. Você vai adquirindo. Agora, o vício também causa problemas. Isso também é tema para outro estudo, né? E aí, meus irmãos, eu queria colocar que existe a vontade, existe o livre-arbítrio, existe a lei de causa e efeito, mas com os estudos da psicologia espírita, a gente vê que tem uma coisa chamada consciência. E a consciência, ela não é só, como diz nos hospitais, o paciente está acordado, está lúcido, consciente, porque ele sabe dizer o nome, ele sabe o endereço, bacana. Isso é uma consciência normal, vamos dizer rasa, para os sinais vitais do corpo, numa necessidade que você tem. Mas a consciência que a Joana vem trazer nesse livro, em toda a obra dela, o Ser Consciente, que é o 5º livro, como eu falei, da série psicológica, e eu trouxe uma colinha porque eu não tenho. Ela faz muitas citações nesse livro, nós estamos estudando, né? Já no prefácio ela vai dizer que o sujeito esmagado pelos conflitos que nós temos, o homem moderno, ele procura mecanismos escapistas. Então ele vai procurar os vícios, porque a sobrecarga, né, a pressão é tanta, que aí vem os vícios variados. E ela vai dizer que às vezes a gente está mais preocupado com os aplausos, da admiração social, tá aí as redes sociais, que o nosso irmão Gustavinho falou muito bem, todo mundo já ouviu aqui. Mas não é isso, porque mesmo tendo tudo isso que é para fora, o sujeito ainda está angustiado, está incompleto, porque a coisa não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Ela vai falar o tempo todo isso no livro, né? As realizações externas podem acalmar as ansiedades do coração, momentaneamente, não porém erradicá-las. Razão porque o triunfo externo não apazigua interiormente. Porque é aqui, é nós conosco mesmo. É o conheça-te a ti mesmo. Que ela vai falar também aqui muito bem, ela vai lembrar dessa parte da questão 919, que está lá, né? Allan Kardec questionou os espíritos benfeitores. Qual o meio prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? E eles respondem que um sábio, aí a Joana vai descrever muito legal esse lugar, que é no Golfo de Corinto, na Grécia, né, uma região de beleza ímpar, as suas águas, tonalidade azul turquesa. Tinha lá o Monte Parnaso, o santuário de Delfos, aonde se cultuava o deus Apolo, na antiga Grécia, que era o deus da razão, da cultura e da luz, da mitologia grega arcaica, né? E estava escrito lá, conheça-te a ti mesmo. Então só esse mergulho dentro de nós, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para que eu voltei. Isso são perguntas importantes. E a Joana vai repetir, dentro da psicologia transpessoal que ela coloca como a quarta força, que nós somos um ser tríplice. Nós temos que entender isso e lembrar disso. Corpo, perispírito e espírito. Não tem jeito. Então nós temos responsabilidade por esses 3 elementos. E nós não nos perdemos nas necessidades só do corpo. E Santo Agostinho também dá a dica, né, na resposta que os espíritos dão a Kardec, nesse conheça-te a ti mesmo, fazendo esse levantamento, como um comerciante. Qual foi o lucro do dia? Quanto que deu na venda dos negócios? Nós devemos fazer esse pingadinho diário, na hora das nossas orações, das nossas reflexões. O que eu fiz nesse dia de bom? Consegui ensaiar alguma virtude, conseguir tentar amenizar tal vício.
E se fizer todo dia esse hábito também, como eu falei, aquilo vai se tornando uma constante na gente. E é a recomendação de Santo Agostinho, esse balanço. O ser consciente é austero, mas sem carranca. É jovial, porém sem vulgaridade. É complacente, no entanto, sem conivência. É bondoso, todavia, sem anuência com o erro. Ajuda e promove aquele que lhe recebe o socorro, seguindo adiante sem cobrar retribuição. Porque nós cobramos, né? O nosso amor ainda é muito cobrador. E aí ela vai falando no livro sobre essa quarta força, da psicologia transpessoal, falando do ciúme, ressentimento de inveja, o ódio, a maledicência, como emoções perturbadoras, que são filhos dileto do ego. Nós temos que ser mais self do que ego. O self é a parte espiritual, né? E como o Carl Gustav Jung sempre fala, são as sombras que precisamos enxergar, precisamos colocar luz nessas sombras, que é nessas sombras que derivam os vícios. Mas nós precisamos conhecer, não adianta escamotear, não adianta esconder, fazer aquela fachada, né, de bom, mas sem você fazer esse mergulho dentro de nós mesmos, entendendo o que nós estamos fazendo aqui. É isso que ela vem chamar o tempo todo, né? Somente o autoconhecimento favorece o comportamento com a possibilidade de desenvolvimento pessoal, estruturador, profundo do ser imortal. E aí nós trouxemos, diante de tantas virtudes, o último livro da Joana é esse aqui, Psicologia da Gratidão. E a gente utiliza muito nos nossos trabalhos. É um exemplo de uma virtude que muda o nosso estado íntimo. Porque as virtudes, ela mudam o nosso estado íntimo. E a gratidão, de quebra, né? É uma virtude que necessita ser desenvolvida sempre, tornando-se um costume diário. O sentimento de gratidão nos livra da preocupação e, ao agradecer, nosso coração acalma, nossa mente se aquieta e ficamos libertos de tantas tensões da vida moderna. E nesse livro a Joana vai exaltar muito a gratidão. E nós não temos esse hábito, não temos. Eu posso afirmar para vocês, e até nós chegarmos aqui nesse estudo hoje, 9 horas, nós já temos aí N motivos para agradecer, e a gente esquece. Estar reencarnado, vou dar exemplo de uns, né? Estar reencarnado, poder levantar da cama, que muitos irmãos não podem nesse momento, podermos estar aqui, chegar até aqui, ter condução para chegar até aqui, poder bancar essa condução, estarmos sentados aqui usando o nosso raciocínio lógico, olha quanta coisa, né? Receber essas emanações fluídicas dessa casa abençoada. Então são muitos agradecimentos. Tem uma estudiosa aí da gratidão que ela diz que nós temos 100 motivos para agradecer, no mínimo, por dia. Olha só, como nós somos ingratos. Primeiro a Deus, né? E depois aqueles que nos cercam. Nós somos ingratos. E aí, nós colocamos o seguinte. Aqui, algumas vantagens da gratidão. Desculpe a letrinha, mas eu vou ler para vocês. É só para lembrar. Benefícios da gratidão. Olha que interessante. Melhora a saúde mental, fortalece a mente, melhora o sono, promove relacionamentos, melhora a saúde física, promove empatia, reduz a agressividade. E eu poderia complementar que essa virtude, ela ainda elimina 2 vícios, quando a gente exerce a gratidão. Uma é o seu oposto, a ingratidão, que é muito triste. Nós somos ingratos a Deus em primeiro lugar, e como eu falei, às vezes nós somos ingratos aos nossos pais, que nos deram oportunidade reencarnatória.
Nós somos ingratos, às vezes, o chefe, o patrão, que é exigente, porque a posição dele, às vezes, é essa, mas é dali que a gente tira nosso sustento. Nós somos ingratos a muita coisa. Nós não agradecemos. Até mesmo o motorista de um ônibus ou de uma Uber, a gente não pensa assim. A gente já entra como querendo ser servido. Estamos pagando. Né? Aquela frase. Mas nós estamos tendo condições de pagar. E ele está tendo condições de nos servir. A gente não pensa assim. Sabe por que a gente não pensa assim? A Joana vai dizer que nós somos psicologicamente imaturos. E a doutrina nos fala isso também. Nós somos crianças espirituais. Porque a gente demora muito para ter esse despertamento da consciência. Primeiro, a nossa gravidez já é longa, né? 9 meses. Em outros planetas dizem que é menor. Depois a nossa infância, ela também é grande. Até 7 anos a gente tem informações de que a gente vive mais na outra do que nessa. Tem umas lembranças, né? As crianças conversam com a amiguinha invisível, mostram às vezes umas coisas, uns comportamentos que não está muito batendo com a família, porque a gente ainda está ligado na última. Aí depois de 7 a 14 é uma perturbaçãozinha que tem, da pré-adolescência, natural. Porque é a sua chegada, aterrissou. E aí começa a reconhecer tudo, né? Aí vem o período da adolescência, que é aquele difícil também, onde você descobre que o pai não é herói, a mãe não é santa, e aqueles conflitos todos da adolescência, e aí já acha o dono do mundo, não é adulto, mas quer ser, aquelas confusões todas que todos nós passamos. Aí vem a madureza. Não vou falar a idade, porque todos os pensadores humanistas já erraram, mudou tudo. A adolescência já ampliou, a infância já diminuiu, tem criança com 3 anos falando coisas que com 14 não falaria, enfim. Então também, mas existe uma média, que a madureza se começa com 25 anos, mais ou menos. A gente não vê isso, mas teoricamente, 25 anos. É quando você já deveria ter decidido a profissão, já deveria ter decidido o companheiro ou a companheira, mas isso já está mudado e não tem nada errado nessa mudança, porque nós vamos até 100 anos agora com a maior facilidade, então tem tempo. E nós espíritas sabemos que o infinito, né? Nós somos infinito, então não precisa ter pressa. Mas olha só, o que eu quero colocar, a dificuldade de chegar a essa razão, essa consciência desperta, que às vezes vai chegar com 40, 50 anos, 60. Tem irmãos que passam por aqui com 90, 100 e que essa consciência não desperta. Por quê? Foi carimbado lá atrás na infância que tinha que ser servido, tinha que ser todas as suas vontades serem atendidas. Então a Joana vai dizer que a gente fica nessa posição de receber. A gente não está pronto para dar, para devolver, para participar. A gente recua, por comodismo, por timidez, por um monte de coisa. A gente sempre recua, sempre fica lá, né? Então, isso é o que nos traz a ingratidão também. E o outro vício que eu acho importante no exercício da gratidão, que é a queixa. E a queixa aqui é da meia hora para falar da queixa, mas vou tentar resumir. A Joana vai dizer, estudamos isso ontem, é uma ferrugem. Olha que agravante, é uma ferrugem. A queixa, ela desestrutura tudo. Ela faz o contrário do benefício da gratidão. Ela traz doenças, ela vira um hábito ruim que afasta as pessoas. Ninguém gosta de ficar perto de alguém queixante, com queixumes toda hora. E a gente queixa de tudo. Também eu coloco aqui um desafio, até chegar aqui, pelo menos uma queixazinha a gente fez. Ou foi o Uber que demorou, ou foi o tempo que ficou nublado, e aí vai, é infinitas as queixas. Passem a observar, meus irmãos, como que nós somos queixosos. E se usar a gratidão, você elimina a queixa, é automático. Então a gente tem que desenvolver virtude para ganhar tempo, que já elimina vícios. A gratidão não é fácil. Porque nós temos uma lista aqui enorme.
todos nós de gratidão. E aí ela vai dar esse exercício nessa última obra dela, que eu já estou dando spoiler, nosso último livro, ela vai falar disso, ela vai centrar nisso. Mas ela tem um caminho, né? O despertamento da consciência. Que a consciência é isso, é um pensamento íntimo, é um desenvolvimento nosso de dentro para fora, é o acordar, porque nós ficamos muito distraídos. E a gente demora para despertar essa consciência. A gente quer esperar os filhos casarem, a gente quer esperar não sei o quê, é ter a casa própria, é não sei o quê, a obra da casa que nunca acaba. Então a gente vai colocando desculpas para promover a grande obra que é a reforma moral em nós, que tem que começar lá pequenininho. Você tem que colocar nas crianças isso, na educação, agradecer. Ah, porque não tem isso? Mas você tem isso, isso. Já começa ali, para a gente não ficar nesse atraso. A gente se atrasa muito por conta desse véu do esquecimento, graças a Deus, mas a gente sempre lembra que é um véu, não é um edredom, e que a gente tem que buscar essa consciência dessa lembrança do que estamos fazendo aqui, quem eu sou, para que eu estou passando por isso. Quando bater na porta a dor, tem que fazer essa pergunta, não é por que comigo? Aí já entra no queixume, na vitimez. Para que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou com esse familiar tão difícil do meu lado? Qual é o meu papel com ele? Qual é a virtude que eu preciso desenvolver com ele? Então, meus irmãos, é isso. É muita coisa, mas a gente tentou, como você fez lá no seu, difícil. Eu queria agradecer muito nas emanações boas que chegaram até aqui, né? Agradecer em primeiro lugar a Deus, a Jesus, a Allan Kardec, a esses irmãos que amorosamente nos amparam aqui, que a gente sente, e fechar esse dia com o maior exemplo de virtude, o nosso Jesus querido, que nos ensinou: amai-vos. Muito obrigado, lindo domingo para todos. Bom dia. A gratidão hoje está respirando, né? Quantas pessoas não estão? Estão na UTI aí, sem respirar, né? Estamos respirando, isso é maravilhoso, né? Então vamos passar para uma segunda parte, mas antes nós vamos falar, quem quiser, né, pegar uma